Milhões de reais todos os meses com irregularidades e fraudes. É o que você vê agora na reportagem especial de Mohamed Saig e Neyara Pinheiro. 1.382 RGs. Os nomes são diferentes, mas as pessoas são as mesmas. Só com as fotos de uma única mulher, a Polícia Federal encontrou 322 identidades falsas. Para cada uma, um benefício do INSS era recebido. O nome dela é Eduvigem Alves Gomes. E ela é a principal laranja de uma quadrilha que roubou milhões de reais dos cofres públicos. Teresina, Piauí. Aos 71 anos, Eduvigem entra tranquilamente em uma agência bancária para mais um dia de trabalho. Apesar da idade, ela ainda não pensa em se aposentar e nem precisa, já que o trabalho dela é justamente sacar aposentadorias, mas dos outros. Com a prisão de uma única quadrilha, a Polícia Federal conseguiu identificar mais de 2.500 benefícios do INSS com indícios de fraudes, a maioria envolvendo nomes de pessoas que já morreram. Usando o nome de Carmen Muniz Leite, que está enterrada neste cemitério desde 2010, os fraudadores conseguiram sacar quase R$500 milhão. Sobre esse documento, essa pessoa se passando pela sua mãe? De maneira nenhuma não conheço. Nunca vi. E tenho certeza que aí tem safadeza nessa história aí. A mulher que Célia nunca viu é justamente a Eduvigem, que já tinha sido presa 2 vezes por usar documentos falsos. Ela fazia parte de uma espécie de banco de talentos do crime, um grupo de idosos que se passavam por beneficiários do INSS. Eles sacavam aposentadorias e pensões que eram repassadas aos líderes da quadrilha, os irmãos Francisco e Leilson Alves da Silva. Além dos dois, outros 5 parentes faziam parte do esquema. Por isso, a operação que prendeu todos eles recebeu o nome de Grande Família. De acordo com a Polícia Federal, os integrantes da quadrilha chegavam a oferecer dinheiro para os familiares de pessoas que tinham morrido há pouco tempo para ficar com documentos dos falecidos. E com essas informações eram produzidas as identidades falsas com fotos de laranjas. Depois que a mãe de Sebastiana morreu, a família foi procurada por uma fraudadora. Ela levou os documentos de minha mãe e os 2 cartões. Aí tirou o dinheiro a primeira vez, só deu 100 para mim e 100 para minha irmã. Aí ficou com os cartões, aí pronto, não apareceu mais com dinheiro, nem com cartão, nem com nada. Sebastiana nunca mais soube dos documentos da mãe. Aqui no interior do Maranhão, é comum pessoas procurarem familiares de pessoas que já morreram para continuar pegando esse benefício? Tem muitos por aí. Eu vejo falar, tem demais. Na hora que morre um, já tem nego na cola ali, ó. Arreberando. Pra quê? Pra pegar o cartão. Com o cartão e a identidade falsa em mãos, os idosos eram levados por integrantes da quadrilha até casas lotéricas e agências bancárias para abrir contas e fazer prova de vida no lugar dos beneficiários mortos. Aquele que recebe um benefício previdenciário do INSS, ele precisa uma vez por ano comparecer à agência bancária de onde ele recebe o pagamento do seu benefício para comprovar que continua vivo. Nós temos cada vez mais constatado situações onde fraudadores, portando documentos falsos, se passam por pessoas que já morreram, de forma a continuar recebendo benefício previdenciário. Para burlar o sistema, a organização criminosa contava com a participação de funcionários do próprio INSS. Aqui, a mãe dos líderes, Leoneide, é flagrada conversando com um desses servidores e também foi preso. Entre os objetos apreendidos durante a operação estavam milhares de espelhos de RGs das Secretarias de Segurança do Maranhão e do Piauí. Também foi encontrada a identidade original de Maria Luísa Barros. Maria Luísa morreu em 2009, mas a sua aposentadoria só foi cancelada em maio deste ano. Pelo menos 4 laranjas se passaram por ela. Uma delas, claro, foi a Eduvigem. E outra era esta moça. Aqui, a quadrilha teve o cuidado de manter o dia e o mês do nascimento de Maria Luísa, mas mudou o ano de 1949 para 1989.
A senhora observou que tem uma pessoa super nova aí, com 30 anos, se passando? Vem aqui, se passando. Aonde é que se parece, aonde é que parece com meu irmão, uma coisa dessa? Dona Marina nos levou até o cemitério em que a irmã foi enterrada. O único registro que a família tem da morte da dona Maria Luísa Barros está aqui, anotado nesta agenda. O dia 13 de julho de 2009, faleceu Maria Luísa Barros, às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Vocês não têm nenhum documento além dessa anotação? Tem não. Tem nenhum documento. Não tiraram declaração de óbito, certidão de óbito? Não tiramos não. E por quê, dona Marina? Porque aqui nesse cemitério aqui não precisa desse negócio de certidão de óbito, não. Na hora que só chegou, cavou o buraco e enterrou. É justamente a falta de certidão de óbito que torna esse tipo de fraude possível. Na medida em que uma certidão de óbito é registrada no cartório, imediatamente o INSS toma conhecimento daquele óbito, ocorre que há uma enorme uma enorme quantidade de pessoas que são subregistradas. Então, muitos óbitos no Brasil, sobretudo no ambiente rural, eles não têm um registro formal do óbito. Mas os mortos não foram os únicos alvos da quadrilha. Dona Maria Helena está bem viva e desde 2016, 2 fraudadoras já se passaram por ela. E olha só quem aparece mais uma vez, a Eduvirgem. A senhora está diferente aqui, né? Mas só que isso aqui não é eu. Pensa pessoas passando por mim para tirar esse dinheiro meu. Não conhece essa pessoa? Não conheço. Se ser eu, tô muito feia aqui. Não é a senhora? Tô achando que nem eu, não. Não tô assim, tão decaída desse jeito. Por causa das tentativas de fraude, o pagamento do benefício dela chegou a ser suspenso. Como é que a senhora acha que essas pessoas tiveram acesso aos seus dados? Isso é que eu me encaburo. Como é que pegaram meu documento assim? Porque eu não dou meu documento para ninguém. A polícia estima que o prejuízo causado pela quadrilha foi de mais de 26 milhões de reais. E esse não foi um caso isolado. Em Piripiri, no interior do Piauí, uma outra organização criminosa especializada em fraudar o INSS foi descoberta pela PF no ano passado. Só que em vez de sacar o dinheiro de beneficiários reais, neste caso, o grupo simplesmente criava pessoas. Maria Madalena, Elvira, Marisa, nenhuma delas existe, mas os documentos são todos quentes. Foram tirados no Instituto de Identificação João de Deus Martins, em Teresina. As fotos são todas da mesma mulher. Para despistar, ela corta e prende o cabelo, aperta os olhos e chega até a fazer biquinho. Com as identidades falsas, segundo a polícia, ela conseguia sacar 8 benefícios diferentes. Neste caso, o benefício de prestação continuada, um auxílio pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mas se as fotos são diferentes, as digitais da mulher, que nunca chegou a ser encontrada pelos investigadores, são exatamente iguais. Só que a coincidência não foi acusada pelo sistema do INSS. Eu tenho impressão digital, ela é minha. Só eu tenho. Ponha no sistema, capture. Você tem lá milhões de impressões digitais e você não tem o sistema, você esquece que você vai ter que contratar um monte de gente para ficar verificando, não vai fazer na mão. Foi do mesmo instituto que também saíram estas outras 7 identidades. Nas fotos, uma única idosa aparece de óculos, cabelo curto, comprido, preso, solto. Essa senhora se passava por 7 pessoas e essas 7 pessoas conseguiram o benefício no INSS. Já foi comprovado através de laudo que essas 7 pessoas são a mesma pessoa. Nós encontramos a idosa, que se apresenta como Maria do Socorro. Todas essas fichas aqui, elas estão identificando as digitais como sendo da senhora. Minha não, senhora, não. A polícia está identificando como sendo da Pode senhora. investigar do jeito que for. A senhora tem algum benefício do INSS? Não, eu não tenho benefício nenhum INSS, não. De acordo com as investigações, a idosa é mãe de um vereador da cidade de Piripiri, Genival Cordeiro, conhecido como Genival Cigano. O vereador é acusado de ser um dos principais integrantes dessa quadrilha.
Segundo a Polícia Federal, ele possuía vários cartões de benefícios assistenciais fraudulentos. Genival chegou a ser preso, mas foi solto e continua dando expediente na Câmara de Vereadores. Ele foi procurado, mas não quis falar com a nossa equipe. Para se ter uma ideia, apenas nessas 2 operações recentes aqui na Polícia Federal do Piauí, houve um prejuízo real, efetivo, de mais de 100 milhões de reais. E um prejuízo estimado, futuro, né, se a fraude não fosse desarticulada, seria um prejuízo de mais de 300 milhões. Por ano, o INSS perde 60 bilhões de reais com fraudes, mais que o dobro do que é gasto pelo governo com Bolsa Família. O tipo de fraude mais comum envolve o trabalho rural. Papel assinado por alguém representando o sindicato, declarando que determinado cidadão exercia atividade rural, até pouco tempo era o suficiente para demonstrar, para comprovar perante o INSS que ele tinha exercido atividade rural. Então nós temos uma fragilidade que precisa ser corrigida. Em Carangola, Minas Gerais, o Fantástico acompanhou uma operação da Polícia Federal que acabou com a prisão de um contador e um gerente do INSS. Juntos, Francisco Salles e Hamilton de Carvalho são acusados de fraudar mais de 100 benefícios. Quando os clientes do escritório de Francisco queriam se aposentar, mas não tinham trabalhado tempo suficiente, Hamilton cobrava até R$5.000 para burlar o sistema. A senha de acesso dele aos sistemas do INSS possibilitava um amplo acesso. E com essa senha, ele conseguia incluir tempo de contribuição, tempo de trabalho rural. Era a principal modalidade de fraude verificada nesses casos. Numa escuta telefônica autorizada pela Justiça, o contador avisa a uma cliente que o esquema deu certo. Segunda-feira, você pode pegar a sua carta de aposentadoria. Ah, é mesmo, Chico? Graças a Deus. Aí vai lá na INSS? Não, você vai pegar tudo aqui. Aí eu aposento por quê? Por idade? Juntando pé com cabeça. Ah, é? É. Ai, que bom. Isso aí já tem que estar com dinheiro em mão. Isso, beleza. Os servidores públicos têm atuação decisiva na grande maioria dessas fraudes, porque é o servidor que faz a concessão do benefício. Então, muitas vezes, ele está em conluio, ele faz parte da organização criminosa e participa daquela fraude ativamente. Naturalmente, como todas as entidades públicas possuem servidores com práticas equivocadas, com desvios éticos, mas os órgãos de controle interno, sobretudo a Corregedoria, têm identificado esses casos e efetivamente punido. Entre 2006 e 2019, o INSS demitiu ou cassou a aposentadoria de 1.669 funcionários envolvidos em irregularidades. Também em Minas, um outro servidor é suspeito de ter tirado proveito do seu acesso ao sistema em benefício próprio. E este você já viu aqui no Fantástico. Em junho, uma reportagem mostrou que Lucas Soares Fontes, que é branco, adulterou as próprias fotos para ser aprovado como cotista negro no concurso para o INSS. Aquela foto foi tirada um pouco depois do verão, que eu estava um pouco mais moreninho, eu sou bem moreno. Lucas acabou perdendo o emprego e depois disso, todos os atos praticados por ele começaram a ser analisados pelo INSS. As investigações indicam que ele teria incluído 43 anos de trabalho rural no cadastro do próprio pai. Porém, no mesmo período, o pai teve vários outros empregos com carteira assinada. Por telefone, Lucas negou ter feito a alteração no cadastro. Não fui eu, não. Eu desconheço a informação. Se foi feito, foi algum outro funcionário do INSS. O INSS diz que está revisando o procedimento de aposentadoria por trabalho rural. Os fraudadores se profissionalizaram. O INSS e os nossos sistemas de controle precisam se profissionalizar. O Instituto também está fazendo um pente fino geral. Desde o início do ano, 3 milhões de benefícios com indícios de irregularidades já foram identificados. Descobriu-se agora, no meio da reforma, que tem um vazadouro ali. A gente tem que descobrir o seguinte, porque se a gente está fazendo a Vaga da Previdência, qualquer centavo economizado faz diferença. Então a gente tem que tapar essa água que está saindo pelo ladrão. As defesas de Eduvirgem Alves Gomes e dos outros idosos investigados na Operação Grande Família disseram que eles estão à disposição da Justiça.
O servidor do INSS, Francisco Isaac, nega a participação no esquema. As secretarias de segurança do Maranhão e do Piauí dizem que estão averiguando o desvio dos espelhos de RGs. Já a defesa do gerente do INSS de Carangola, Hamilton de Carvalho, alega que houve irregularidades no processo. Os demais citados preferiram não se manifestar ou não foram encontrados.